Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e o vídeo de hoje a gente vai calcular o volume da esfera por meio de integrais, de uma maneira diferente. Vai ser por meio de uma integral simples, não é pelo método da integral dupla nem tripla, mas pelo sólido de revolução, tá? Então a gente vai calcular o volume da esfera gerado pela rotação de um semicírculo centrado na origem. Pensa que aqui a gente tem um semicírculo e a gente vai causar uma rotação nesse semicírculo, por exemplo, em torno do eixo X, e ao girar esse semicírculo, ele transforma numa esfera, tá? A gente vai se basear na capinha do círculo, que a borda dele a gente chama de circunferência, e pegando a metade da circunferência, uma semicircunferência, centrada na origem do sistema, essa equação é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá? Aqui o raio da esfera considerada é r, e pegando só a parte positiva da circunferência, então y maior do que ou igual a zero. O volume de um sólido de revolução ele é dado por uma integral da seguinte maneira: a integral de π vezes f de x ao quadrado dx. E essa integral ela vai ser calculada no intervalo fechado de a e b, de modo que a função seja integrável. Tá? O que consiste isso aqui? Consiste no seguinte: esse método do volume do sólido de revolução, a gente está pegando o sólido e está dividindo ele, né, fazendo uma partição dele em infinitos cilindros. Por exemplo, pegar um. Só para ilustrar aqui o que está acontecendo. Então, eu estou separando aqui uma faixa cilíndrica nessa esfera, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Pegar aqui um valor x, a imagem desse x é o f de x, tá certo? Tá? Essa medida aqui é o raio desse cilindro. Vou colocar um R estrela aqui, tá? Um asterisco aqui, é o raio desse cilindro. E a altura dele, a altura desse cilindro, eu vou chamar de dx, tá? Simbolizando um cilindro de altura infinitesimal. Ao particionar essa esfera em infinitos cilindros, eu vou somar eles, tá? Então, o que acontece? Qual é o volume de um cilindro? O volume do cilindro, a gente sabe lá que é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, tá? No caso aqui, o que acontece? A altura dele é o f de x, tá? Essa medida aqui é o f de x. Tá? Então, πr ao quadrado vezes a altura. Então, vai ficar π vezes f de x ao quadrado. E a altura do cilindro é dx, conforme está aqui. Tá? O que a gente precisa encontrar? Qual é esse intervalo de integração e a função aqui. Tá certo? Então, a partir da equação da circunferência, a gente vai encontrar esse f de x aqui, que é o valor do y. Tá? O y é igual a f de x, f de x é a imagem de cada x considerado. Então, a partir da equação da circunferência, a gente vai isolar. Eu preciso encontrar esse y ao quadrado. Então, lá do y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Isolando o y ao quadrado, a gente vai ter raio ao quadrado menos x ao quadrado, certo? Isso implica, então, que o volume vai ser integral. O nosso intervalo aqui é de menos r até r. Então, de menos r até r, de π vezes
Olha lá, o f de x ao quadrado, esse cara aqui é o f de x ao quadrado. O y. Tá? Então vai ser lá r ao quadrado menos x ao quadrado dx. O π é uma constante. A constante ela sai da integral. Então vai ficar π vezes a integral de menos r até r de r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Isso vai ficar π. A integral ela é linear. Então, vou usar a propriedade da linearidade da integral, vou separar ela em duas aqui. Então, vai ficar π vezes a integral de menos r até r de r ao quadrado dx menos a integral de menos r até r de x ao quadrado dx. Daqui a gente tem π, que multiplica a integral de r ao quadrado dx, a variável é x, então vai ficar r ao quadrado x de menos r até r, menos a integral de x ao quadrado é x à terceira sobre 3 de menos r até r. Daqui a gente tira π, vai ser r ao quadrado vezes, olha lá, substituindo lá o teorema fundamental do cálculo, então vai ficar r menos r, tá? Menos. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 1/3, estou tirando aqui 1/3. Olha lá, x ao cubo, pelo teorema fundamental do cálculo, então r ao cubo menos r ao cubo. Vai ficar π. R ao quadrado aqui, ó, negativo com negativo, vai dar positivo. Então, vai ficar r mais r menos 1/3 de r ao cubo aqui, ó, negativo com negativo dá positivo, r ao cubo mais r ao cubo. Π, que aqui, ó, r mais r dá 2r. Então, vai ficar r ao quadrado vezes 2r menos 1/3 r ao cubo mais r ao cubo, 2r ao cubo. Daí vem π, r ao quadrado vezes 2r dá 2r ao cubo, menos 2r ao cubo sobre 3. 1/3 vezes 2r ao cubo é 2r ao cubo sobre 3. Daqui a gente tira esse 2r ao cubo, eu posso escrever com o denominador 3, basta multiplicar por 3 no numerador e por 3 no denominador. Então, vai ficar 6r ao cubo sobre 3 menos 2r ao cubo sobre 3. Daqui a gente tira π vezes, ó, 6r ao cubo sobre 3 menos 2r ao cubo sobre 3 vai ficar 4r ao cubo, r ao cubo sobre 3. Então, π vezes 4r ao cubo sobre 3 é 4/3 de π r ao cubo, que é a fórmula conhecida aí como volume da esfera. Portanto, o volume da esfera de raio R positivo, né? O raio é positivo, é dado por 4/3 de π r ao cubo e está demonstrado aí por meio de uma integral simples, tá? Calculado pelo método volume do sólido de revolução, tá certo? Então o vídeo foi esse aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu o vídeo aí, dá um joinha, compartilha esse vídeo com a galera aí. Se inscreve aí no canal para fortalecer nosso trabalho, que eu vou estar trazendo bastante conteúdo aqui para vocês. Tá certo?
Galera, então desejo aí para você tudo de melhor. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e até mais. Valeu!